Bom dia, presidente, vereadores, pessoas que nos assistem. Então, o ciclone ele foi previsto, estava a população esperando pelo ciclone, infelizmente ele veio, mas antes do ciclone, né, a gente tem uma cascalheira aqui no Morro Redondo muito boa, e foi feito, então, as melhorias na Estrada da Reserva e Afonso Pena, onde foi aberto um pouco a estrada e bem cascalhada, só que com a umidade de antes do ciclone já ficou intransitável, praticamente intransitável. Eu passei pelos locais, eu não tive coragem de voltar pelo local porque era muito barro, o cascalho ficou muito mole, isso antes do ciclone. Então, eu entrei em contato com o secretário, e aí ele disse, vou ter que aguardar vir essa chuvarada toda que está prevista, para depois eu entrar de novo. Porque, além de que ele cascalhou a Reserva e Afonso Pena, ele também cascalhou ali Colorado, fez umas melhorias muito boas, mas, infelizmente, deu um grande transtorno para a população daquela localidade ali. Eu nem sei como é que estava passando o transporte escolar, porque era em pontos específicos, principalmente na Ponte da Reserva, ficou muito ruim e perigoso antes do ciclone. Vindo o ciclone, além da estrada, o pessoal está sem luz até hoje. Até hoje. E a gente incansável, ligando, mandando mensagem, depois eles não respondiam mais na Equatorial, e a população nos procura, e a gente sim está aqui para servir, e ir atrás, e lutar pelos direitos de cada um, e cobrar, e a gente cobrou incansavelmente, tenho certeza que cada um daqui, com o seu jeito, fez essa cobrança, né? Uns mais, outros menos, mas a gente sempre envolvido com a população. E ontem eu segui os caminhões da Equatorial. Eu segui, e eles precisavam de mais motosserra, vamos conseguir, porque a motosserra deles não estava funcionando, e realmente o problema maior é as árvores. Como houve essa ventania, houve essa extrema queda de árvores e galhos, e muitos fios rebentados, e ainda vai demorar, infelizmente, tem muito fio rebentado. E eles estavam ontem na parte do Colorado de cima, e como eu estava seguindo praticamente o caminhão, e eles disseram, a gente vai ligar a parte de cima. Para minha surpresa, eu ainda falei, nossa, na minha casa não vai ter luz. Para minha surpresa, lá pelas 7 da noite, a luz voltou na minha casa. E aí o Colorado de baixo também ficou iluminado, mas a reserva não, em alguns pontos tem fio rebentado. Só que foi por pouco tempo. Não sei o que houve na madrugada, depois da meia-noite, acabou a luz, estamos nos escuros, aguardando, muitos pontos sem energia, muitas chaves desligadas. E eu também ouvi assim, mas cadê a CE? Cadê o caminhão? Gente, eles estavam no Morro Redondo. Eles estavam, domingo, eles trabalharam, sábado eles trabalharam lá no Açoita Cavalo, domingo eles estavam no Açoita Cavalo, na Capela da Buena, eu andei para lá e eles estavam lá com os caminhões trocando poste, emendando fio, fazendo as podas. O caminhão, então, um caminhão, 2 caminhões, eu sempre vi nesse período. As equipes são poucas, os estragos são muitos, e pelo que a gente sabe, está faltando material, porque deu muito transformador queimado, muito fio que não dá para eles emendarem, tem que botar novo. E então, o que eu falo? Que a gente tenha paciência, que a gente agradeça muito a Deus que a gente ainda está num lugar abençoado, que eu acho que teve uma casa que foi destelhada. A gente sabe que o secretário estava toda noite do temporal à disposição, com as lonas e correndo. A gente sabe desse empenho do secretário de Obras, né, junto com a Defesa Civil, porque a gente estava aguardando esse ciclone. Graças a Deus, a gente tem que agradecer, porque não houve mortes no nosso município, não houve queda de casa, né? Nossas casas não foram alagadas. Então, nós estamos ainda num período de dificuldades de energia, mas a gente tem que agradecer que o nosso município foi abençoado.
Era essa a minha fala por hoje, que a gente tenha paciência, que tudo vai se resolver. E que, assim, ó, tem previstos mais ciclones, que isso sirva para que a gente se prepare ainda mais, para contribuir um pouquinho mais. A parte, assim, bem difícil, principalmente, foi para quem ainda continua com a produção leiteira. O gasto que esses leiteiros estão tendo para manter os geradores com combustível é enorme. É assim, ó, se a luz da CE é 100, digamos que é R$100, eles vão gastar nesses dias agora, que vai dar em torno de 5, 6 dias, eles vão gastar só nesses dias, no mínimo R$500 para manter, porque o gasto é muito grande. E é um transtorno muito grande para os animais, porque é muito barulho com os geradores. Então, esses nossos guerreiros que ainda continuam com as leitarias, eles estão sofrendo muito na pele essa falta de energia. Claro que, a gente já falou, foi geral, inclusive a Secretaria de Saúde ficou sem energia elétrica, a UBS, mas tem casos que são mais urgentes, né? Que eles têm que atender esses pontos mais urgentes primeiro. Tem que ter uma prioridade. E realmente há uma falta de informação dentro da CE Equatorial, porque eles nem tinham o número dos nossos, né, dos usuários do Morro Redondo que estavam sem luz. Depois eles colocaram que era 2.000 pessoas, depois eles colocaram que eram 400 pessoas. Então, eles nem tinham o número exato das pessoas daqui do município de Morro Redondo que estavam sem energia elétrica. Isso nos angustia, nos entristece nos dias de hoje, onde tem uma tecnologia imensa. Porém, deixando sempre assim, ó, claro que a gente está aqui para ir atrás e ver o que é melhor. E quanto à privatização, eu acho assim, ó, que melhorou muito com a privatização. Se não fosse privatizado, a gente tinha muito mais poste caído. Porque a gente sabe, todos nós vimos quanto poste foi trocado. Que eram postes que eram emendados um no outro. Ainda temos postes emendados embaixo, que eles colocaram umas escoras. Mas se não tivesse sido feita essa troca de postes, seria muito pior. Seria o caos geral. E a CE, antes da privatização, ela não trocava poste. Ela ia lá e colocava uma escora. E esses postes estão de toda a vida aí. Então, essa parte também tem que ser vista. E eles fizeram muito roçado, todos viram que melhorou bastante. Claro que teve áreas que eles não conseguiram fazer, mas eu acredito que há de ter uma melhora e que a gente possa aí estar sempre lutando para que essa melhora se concretize.